o raciocínio é o seguinte: os primeiros adventistas não acreditavam na Trindade. Hoje, os adventistas acreditam. Logo, existem apenas duas opções. Primeiro, os pioneiros estavam errados e nós certos, ou eles estavam certos e nós estamos errados. Mas será que é assim mesmo que temos que raciocinar sobre esse assunto? Você vai perceber que não é bem assim, né? Por que os pioneiros não acreditavam na doutrina da Trindade? Antes de a gente responder essa pergunta, precisamos responder outra pergunta. O que os cristãos no século XIX acreditavam sobre a Trindade? Eu não vou aqui me deter muito sobre isso, mas passar assim rapidamente alguns textos, algumas citações que vêm de confissões de fé, de credos, de presbiterianos, de batistas, lá dos séculos 17, 18 e 19, para você perceber como que esses cristãos, não havia ainda o movimento adventista, né? Como que eles acreditavam a respeito da Trindade. Por exemplo, aqui na Confissão de Fé de Westminster, de 1647, a igreja presbiteriana acreditava da seguinte forma: há apenas um Deus vivo e verdadeiro, que é infinito em ser e perfeição, um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem partes, sem paixões, imutável. E aí o texto segue. Veja, eles não criam um Deus pessoal, era um Deus, quase que um Deus espírito, fantasma, alguma coisa assim. Não tinha corpo, não tinha partes, não tinha paixões, era alguma coisa, né? Então, é difícil realmente a gente aceitar uma crença como essa, né? Convenhamos. A Igreja Batista, naqueles tempos, deixa eu ver aqui de que ano é essa citação, 1677, e depois também republicada essa Confissão Batista de Fé em 1789, ainda antes de haver Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Senhor, nosso Deus, é apenas um Deus vivo e verdadeiro, um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem partes, nem paixões. Aí o Espírito Santo é a essência não dividida, o Pai não vem de ninguém, não é gerado nem procede, o Filho é eternamente gerado do Pai. Olha aí já uma pontinha de semi-arianismo, né? Jesus como gerado. Então veja que os batistas, os presbiterianos, tinham uma crença em um Deus não pessoal, digamos assim, né? E em Jesus como sendo gerado. A Igreja Episcopal Protestante dos Estados Unidos e também a Igreja Metodista, em 1801 e 1784, acreditavam que há apenas um Deus vivo, verdadeiro, eterno, sem corpo ou partes, a mesma crença dos anteriores, né? De infinito poder, sabedoria, bondade, criador, preservador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Na unidade dessa divindade, há três pessoas de uma substância: poder e eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De novo aqui, Deus sem partes, um Deus impessoal, né? Então, algumas ilustrações antigas realmente traziam assim um conceito bem estranho, mesmo entre os cristãos, de um Deus que ali, veja só, um corpo e três cabeças, né? Três rostos ali fundidos num só, uma coisa muito estranha. Estranha à Bíblia, inclusive, né? É óbvio que quando os adventistas aparecem no cenário, né? Começa a surgir o movimento milerita, e depois os adventistas do sétimo dia, com essa ênfase de voltar para a Bíblia e unicamente a Bíblia, eles começam a estranhar esses conceitos e rejeitá-los, com razão, né? Então vamos ver isso aí também na história. Por que os adventistas, os pioneiros adventistas, não acreditavam na doutrina da Trindade? Que razões eles apresentavam contra ela? Vamos ver alguns personagens aqui. Tiago White, olha o que ele escreveu em 1846. O modo como os espiritualizadores, ou seja, que criam um Deus fantasma, né? O modo como os espiritualizadores têm rejeitado e negado o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus em primeiro lugar, utilizando o antigo credo trinitariano, não escriturístico, a saber que Jesus Cristo é o próprio Deus, no caso Deus Pai. As pessoas que creem nessa doutrina espiritualizam a existência do Pai e do Filho como duas pessoas distintas, literais e tangíveis. Por quê? Porque os pioneiros adventistas, estudando a Bíblia, entenderam que são três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito. Eles vão evoluindo na compreensão dessa verdade, é verdade, né? Mas eles já tinham essa concepção. Enquanto os demais cristãos tinham uma ideia de um Deus com três cabeças, como a gente viu naquelas figuras, né? Um Deus impessoal, um Deus fantasmagórico, alguma coisa assim. Então, os pioneiros resistem a essa concepção de uma divindade assim tão estranha.